Deixa eu ver se tá bom agora o começo, ó. Preste atenção. O programa do Varela está começando. O Varela no ar, diretamente de Fortaleza, capital do Ceará. Hoje, 24 de fevereiro. 25, rapaz. Eu tô atrapalhando. O diretor-geral Lucas Varela tá aqui por perto. Não deixou errar de jeito nenhum, né? 25 de fevereiro de 2012. Ao nosso querido público que nos acompanha na internet, no YouTube, acessando Jonas Varela e acompanhando o nosso programa no Ceará, no Brasil e no mundo, enviamos daqui um cordial abraço, agradecemos a audiência, a atenção, o carinho de todos. Na direção geral, Lucas Varela, Nayara Varela e Monalisa Varela, no nosso programa, né? Indicamos aos nossos queridos ouvintes, né, ao nosso querido público, Varela Clínica de Estética e Beleza, Rua Oswaldo Cruz, 1660, na Aldeota, entre a Avenida Padre Antônio Tomás e Rua Carolina Sucupira, em Fortaleza, Ceará. Site www.varelaestéticabeleza.com.br. Telefones 85 3224 0783, 3224 7018. Check-up na TV Diário, domingo às 20 horas, com a nossa jornalista Natália Varela. Acesse o site www.tvdiario.checkup.tv.br. Telefone 85 3266 9643 para mais informações. 100% Jesus, na Rádio Vida FM 102,9, domingo às 22 horas, com um programa da missionária Natália Varela. Acesse o site www.nataliavarela@gmail.com.br. E os telefones para você participar: 3287-2158, 3287-2999. Vida News, na Rádio Vida 102,9 FM de Fortaleza, Ceará, de segunda a sexta-feira ao meio-dia, com Natália Varela, nossa jornalista querida Natália Varela. Acesse o site www.radiovidafortalezafm102.com.br. A oração da Varela, quarta-feira às 18h30, na Varela Clínica de Estética e Beleza, com a missionária Natália Varela e seus convidados. Leia a página Check-up no Caderno Viva do Jornal Diário do Nordeste, nas edições dos domingos, que assina a nossa querida jornalista Natália Varela. Depois das nossas indicações, nós faremos a leitura da palavra do Senhor, de Nosso Senhor, a Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, nosso Salvador, pregou e enviou os seus apóstolos para anunciarem a palavra de Nosso Senhor, a boa nova do Reino de Deus. Quem acreditar e for batizado será salvo. E no nosso programa de hoje nós continuaremos a leitura da Bíblia Sagrada, no livro dos Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 11, Idolatria de Salomão. Então, primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículo 1. Mas o rei Salomão amou apaixonadamente a muitas mulheres estrangeiras, também a filha de Faraó, e a mulheres moabitas, amonitas, idomeias, e sidônias, e etéias. 1 Reis 11, 2. Das nações de quem o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não tomeis as suas mulheres, nem eles as vossas, porque elas certissimamente vos perverterão os vossos corações para seguirdes os seus ídolos. A estas, pois, se uniu Salomão com um amor ardentíssimo. 1 Reis 11, 3. E ele teve 700 mulheres que eram como rainhas e 300 concubinas. E as mulheres lhe perverteram o coração. 1 Reis 11, 4. E sendo já velho, o seu coração foi pervertido pelas mulheres para seguir os deuses alheios. Nem o seu coração era perfeito diante do Senhor seu Deus, como o fora o de Davi, seu pai. 1 Reis 11, 5.
Mas Salomão dava culto a Astarte, deusa dos Sidônios, e a Moloque, ídolo dos Amonitas. 1 Reis 11, 6. E fez Salomão o que não era agradável ao Senhor, e não seguiu o Senhor perfeitamente, como seguira Davi, seu pai. 1 Reis 11, 7. Naquele tempo edificou Salomão um templo a Camos, ídolo dos Moabitas, no monte que está fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, ídolo dos filhos de Amon. 1 Reis 11, 8. E o mesmo fez ele por todas as suas mulheres estrangeiras que queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Predição do castigo de Salomão. 1 Reis 11, 9. O Senhor, pois, se irou contra Salomão por se ter o seu espírito apartado do Senhor Deus de Israel, que lhe tinha aparecido segunda vez. 1 Reis 11, 10. E lhe tinha proibido expressamente que não seguisse a deuses estrangeiros, e ele não guardou o que o Senhor lhe mandara. 1 Reis 11, 11. Disse, pois, o Senhor a Salomão: pois que tu assim te portaste, não guardaste o meu pacto, nem os mandamentos que eu te ordenei, eu rasgando dividirei o teu reino e o darei a um dos teus servos. 1 Reis 11, 12. Contudo, não o farei em teus dias por atenção a Davi, teu pai. Eu o dividirei na mão de teu filho. 1 Reis 11, 13. Nem lhe tirarei o reino todo, mas darei a teu filho uma tribo, em atenção ao meu servo Davi e a Jerusalém que eu escolhi. 1 Reis 11, 14. Rebelião de Hadade. Suscitou, pois, o Senhor por inimigo de Salomão a Hadade, idumeu de sangue real, que vivia em Edom. 1 Reis 11, 15. Porque quando Davi estava em Idumeia e veio Joabe, general do seu exército, a sepultar os que tinham sido mortos e a matar em Idumeia todos os varões. 1 Reis 11, 16. Porque 6 meses se demorou ali Joabe todo Israel, enquanto matava todos os varões de Idumeia. 1 Reis 11, 17. Fugiu o mesmo Hadade de lá, e com ele os idumeus, servos de seu pai, para se retirar ao Egito. E Hadade era de muito tenra idade. 1 Reis 11, 18. Saindo de Madiã, vieram a Farã, e levaram consigo homens de Farã, e entrando no Egito se apresentaram a Faraó, rei do Egito, o qual lhe deu casa e consignou-lhe alimentos e lhe adjudicou terras. 1 Reis 11, 19. E Hadade caiu tanto em graça a Faraó que este o casou com a própria irmã da rainha Táfines, sua mulher. 1 Reis 11, 20. E desta irmã de Táfines teve Hadade um filho chamado Genubate, e Táfines o criou na casa de Faraó. E Genubate habitava no palácio de Faraó com os filhos do rei. 1 Reis 11, 21. E tendo Hadade ouvido no Egito que Davi adormecera com seus pais, e que Joabe, general do seu exército, era morto, disse a Faraó: do seu exército, disse a Faraó: deixai-me ir para a minha terra. 1 Reis 11, 22. E Faraó lhe disse: pois que é o que te falta em minha casa para cuidares em voltar para a tua terra? E ele lhe respondeu: nada, mas suplico-te que me deixes ir. Rebelião de Razon. 1 Reis 11, 23. Suscitou-lhe Deus também por inimigo a Razon, filho de Eliada, que tinha fugido de Adarezer, rei de Soba, seu senhor. 1 Reis 11, 24.
E juntou gente contra ele e se fez capitão de ladrões quando Davi lhes fazia guerra. Estes se retiraram para Damasco e fizeram ali assento e o constituíram rei em Damasco. 1 Reis 11:25. E foi inimigo de Israel em todo o tempo de Salomão. E este é o mal de Hadade e o ódio contra Israel, e ele reinou na Síria. 1 Reis 11:26. Rebelião de Jeroboão. Jeroboão também, filho de Natabe, é o versículo 26, né? Do capítulo 11 do primeiro livro dos Reis. Jeroboão também, filho de Nabate, Efrateu, de Sareda, servo de Salomão, cuja mãe era uma mulher viúva por nome Sarva, se sublevou contra Salomão. 1 Reis 11:27. E o motivo da rebelião contra ele foi este, que Salomão tinha edificado a Melo e terraplanado o profundo sorvedouro da cidade de Davi, seu pai. 1 Reis 11:28. Era, pois, Jeroboão um homem valente e poderoso, e Salomão, vendo que era um moço de inteligência e capacidade, o tinha feito intendente das tribos de toda a casa de José. 1 Reis 11:29. Aconteceu, pois, naquele tempo que Jeroboão saiu de Jerusalém e que Aías, silonita, profeta, coberto com uma capa nova, encontrou Jeroboão no caminho. Estavam sós os dois no campo. 1 Reis 11:30. E Aías, tomando a sua capa nova de que vinha coberto, e rasgou em 12 partes. 1 Reis 11:31. E disse a Jeroboão: toma para ti 10 retalhos, porque isto é o que diz o Senhor, Deus de Israel. Eis aqui, eu rasgarei o reino das mãos de Salomão e dar-te-ei 10 tribos. 1 Reis 11:32. Porém a ele ficará uma tribo em atenção ao meu servo Davi e à cidade de Jerusalém, que eu escolhi dentre todas as tribos de Israel. 1 Reis 11:33. Porque Salomão me deixou e adorou a Astarte, deusa dos Sidônios, a Camus, deus de Moabe, e a Moloque, deus dos filhos de Amon. E não andou pelos meus caminhos para fazer o que era justo diante de mim, e para observar os meus preceitos e as minhas ordenações, como Davi, seu pai. 1 Reis 11:34. Eu lhe não tirarei todo o reino das suas mãos, mas o deixarei governar todos os dias da sua vida, por causa de Davi, meu servo, a quem escolhi, o qual guardou os meus mandamentos e os meus preceitos. 1 Reis 11:35. Tirarei, porém, o reino das mãos de seu filho e te darei 10 tribos. 1 Reis 11:36. E a seu filho, porém, darei uma tribo, para que sempre fique a meu servo Davi uma lâmpada diante de mim na cidade de Jerusalém, que eu escolhi, a fim de ser nela reverenciado o meu nome. 1 Reis 11:37. E a ti eu te tomarei, e tu reinarás sobre tudo o que a tua alma deseja, e serás rei em Israel. 1 Reis 11:38. Se tu, pois, ouvires tudo o que eu te ordenar, e se andares pelos meus caminhos, se fizeres o que é reto diante de mim, guardando as minhas ordenações e os meus preceitos, assim como fez Davi, meu servo, eu serei contigo e te edificarei uma casa que seja estável, bem como a que fiz a meu servo Davi, e te entregarei, Israel. 1 Reis 11:39. E afligirei neste ponto a descendência de Davi, mas não para sempre. 1 Reis 11:40. Quis, pois, Salomão matar a Jeroboão, o qual se retirou e fugiu para o Egito, para Sesaque, rei do Egito, e ficou no Egito até a morte de Salomão. Morte de Salomão, 1 Reis 11:41. O resto, porém, das ações de Salomão, assim o que ele fez, como a sua sabedoria, tudo está escrito no livro da história do reinado de Salomão. 1 Reis 11:42. O tempo que Salomão reinou em Jerusalém sobre todo Israel foram 40 anos. 1 Reis 11:43. E Salomão adormeceu com seus pais e foi enterrado na cidade de seu pai Davi, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar.
aqui nós concluímos o capítulo 11 do primeiro livro dos Reis em todos os seus versículos. E o capítulo 11 do primeiro livro dos Reis conta com 43 versículos. E nós voltaremos nos nossos próximos programas, nos programas futuros, com a leitura do primeiro livro dos Reis na segunda parte, História dos Dois Reinos, né? Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, fiquem com Deus, tudo de bom.